o que traz riqueza não é democracia, o que traz riqueza é legalidade. E os pais fundadores sabiam isso, por isso que referiam à república. Toda vez que você vê no nome de um país democracia, é inferno ditatorial, e como a Alemanha Oriental era democracia, tem democracia na Coreia do Norte, democracia no nome, mas você já viu que é inferno, que é inferno comunista, morrer a maioria das pessoas, gulag, miséria. Mas voltando, o ditador, quanto mais riqueza ele propiciar para a população, menos poder ele tem. E essas pessoas, eles não são pessoas normais como eu e você. Como eu falei, porque viado é viado, homem é homem, menino é menino, como é o nome, macaco é macaco, e político é político. O político não é uma pessoa normal. A maioria dessas pessoas são psicopatas ponerológicos. Se você quiser entender a psicologia deles, você tem que ler um livro de Lobachevsky, Ponerologia Política. Eles não são pessoas normais. Os políticos, em geral, são psicopatas ponerológicos. 30, 40% da população desses países, inclusive do nosso, são idiotas úteis, são pessoas histéricas. Você acredita na palavra do mentiroso do que o céu é azul. É esse pessoal que insiste que máscara impediu alguma doença e fez bem à saúde. É essa galera que tá achando que vacina experimental é maravilhoso. Mesmo o filho do cara estando na UTI, o filho do cara tendo miocardite de 5 ainda quer botar a terceira dose no guri. Esse tipo de gente, a psicologia, tem livros, a mentalidade esquerdista também, que a gente explica no livro En Passant. Tem psicólogos, psiquiatras que já estudaram a cabeça dessas pessoas. Eles não são pessoas normais. Cada pessoa maximiza a satisfação. Pessoas como eu, como você e como Aron, a gente quer que todo mundo seja mais livre, todo mundo seja mais rico. Eu quero que vocês sejam ricos, porque senão vocês vão querer me roubar, não é isso? Vocês vão querer tomar o que eu tenho. Eu não quero que tenha um sentimento ruim dentro de você. Quando Jesus falou, eu sou a verdade e a vida, é o seguinte: quando você tem mentira dentro de você, quando você mente a você mesmo, você não assume os seus erros, que você é gordo porque você não faz ginástica e come merda, porque você é pobre, porque você não acumula e não trabalhou direito, porque você acreditou na ordem do demônio. Faz o que você tá com vontade, faz o que você gosta, ama na vida. Você vai ser um perdedor, você vai ser um merda, um fracassado. Se você quiser ser um vencedor, você tem que fazer o que você é bom, não o que você tá com vontade de fazer. Senão só ia ter prostituta e surfista. Sim, o quê? Assim, voltando. Quem vive pra ser feliz serve o demônio. Quem serve a Jesus vive pra ser bom, pra fazer o que é certo. Certo? As pessoas que têm algum valor moral acreditam nisso, a gente vai fazer o certo. Só que a maioria das pessoas, elas não têm um valor moral. Quando mandaram escolher entre Jesus e Barrabás, a democracia escolheu quem? O ladrão assassino, não é isso? E Jesus, o rei do Jesus crucificado. Ô, Renato, então, permita que eu faça uma citação importante aqui. É porque dentro de tudo que você está falando, é porque assim, tem muita coisa aí dentro. Eu queria destacar uma coisa. Quando você falou em algum momento aí a questão do Brasil, caso o pessoal não saiba, né, nós três aqui passamos pela dolorosa faculdade de Direito, né? E um dos grandes livros que o estudante de Direito pode ler na vida, até faço essa recomendação ao pessoal, é um livro de, inclusive, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E é um excelente livro, um dos melhores livros que eu li na vida, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. E dentro desse livro, ele faz um apanhado histórico, viu, Renato? Desde toda a matriz jurídica que existia em Portugal, a época do descobrimento, e como essa matriz jurídica foi implantada no Brasil, e aquela semente está até hoje aqui, gerando frutos em relação a noções de direito de propriedade. E um outro grande jurista, se não for o mais citado da história da jurisprudência brasileira, chamado Pontes de Miranda, Democracia, Liberdade e Igualdade, os Três Caminhos, se eu não me engano. É um outro clássico, pouco lido no Brasil. E nesse livro, de um dos juristas mais influentes e mais citados da história da jurisprudência brasileira, ele coloca lá dentro, Renato, quando ele vai, teoricamente, explicar essas três palavras, né, esses três conceitos, essa política, ele pega a igualdade e faz citações de Karl Marx. Igualdade material. E eu volto aqui um pouco na conversa quando você citou aquela questão do que... Como é que é aquela frase? O trilema. O trilema, um problema com os três, né? Dos três você tem que tirar dois. Toda decisão de investimento você está escolhendo rápido, barato e seguro. Sempre você está fazendo essa escolha. Você não vai para os extremos. Absolutamente seguro, sem nenhum rendimento, você não precisa de um consultor de investimentos, né? Ele vai tentar botar você no curva do máximo, existem estratégias que reduzem seu risco sem reduzir seu ganho potencial. Por exemplo, diversificação, Markowitz, não é isso? Só que a maioria das pessoas não tem condição, nem tipo de base, para entender Markowitz, que você precisa ter uma matemática, que você paga com consultor de investimento. Né? Mas só para fechar, essas duas citações que eu fiz não foi aleatório, não. Só para mostrar o seguinte, existe uma tradição, uma cultura intelectual muito forte no Brasil, onde esses conceitos de liberdade, propriedade, valor do trabalho, são muito mal resolvidos, não só pela própria história da escravidão, né? Institucionalmente, e hoje ainda nas faculdades de Direito, essa cultura do concurso público, essa questão dos livros que são citados, se um estudante de Direito começar
a ter o trabalho de ler a lista bibliográfica dos livros que os autores que ele lê na faculdade citam, a esmagadora maioria são autores de esquerda. E nessa tradição cultural existe uma coisa muito mal resolvida em relação à liberdade, responsabilidade, direito de propriedade. Então, assim, não é por acaso que nós estamos aqui hoje discutindo esse tema, porque na história do nosso país, essa tradição foi muito mal colocada. E hoje o Brasil é um país pobre, um país com dificuldade, tudo que você está citando, corrupção, impunidade, violência, pobreza, dificuldade de a gente ter crescimento econômico em larga escala. E um dos fatores que eu aponto aqui nessa mesa é justamente essa tradição cultural terrível. Para eu conseguir ter acesso a livros de liberalismo, livros de libertarianismo, eu demorei anos. Inclusive tive que conhecer pessoas, inclusive os dois são aqui, duas pessoas importantes na minha formação intelectual, que me apresentavam autores que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo eu tendo acesso à internet, mesmo eu estudando, lendo lista bibliográfica. Então, assim, não é por acaso que nós estamos onde estamos, entende? Então, assim, esse parêntese que eu fiz foi só para meio que explicar mais ou menos o porquê de ser isso que você está falando aí. Essa coisa dessa cultura mal resolvida no Brasil. E aqui eu fecho o parêntese e volto ao que você estava falando.